Esse é um vídeo muito especial porque ele é parte da celebração dos 5 anos do meu canal aqui no YouTube. Se você acabou de chegar nesse canal, meu nome é Jana Viscardi, sou eu mesma, dona e proprietária desse modestíssimo espaço. Sejam todos muito bem-vindos e nós estamos aqui hoje com uma convidada muito especial para fazer parte dessa nossa jornada dos vídeos dos 5 anos do canal. E eu achei importante chamá-la porque ela vai contar uma história que tem cruzamentos com o que é a história também da minha vida, de parte da minha vida, e de coisas que eu passei a compartilhar com vocês aqui no YouTube. Então, sem mais delongas, eu chamo ela mesma, Lorena. Oi, Lorena, se apresente e diga quem você é. Olá, oi Jana, tudo bem? Muito feliz de estar participando aqui desse canal, sou uma telespectadora e, bom, eu sou criadora de conteúdo para internet também, sou moradora do Rio Grande do Sul, crio conteúdo agora principalmente voltado para saúde física e emocional, no Instagram, no YouTube, a gente está sempre falando desses assuntos porque eu tenho doença de Crohn, né? Então, acho que é sobre exatamente isso que a gente vai falar aqui e tô muito feliz de estar participando. Sua linda! Minha gente, é isso! Eu chamei a Lorena pra gente bater um papo sobre a experiência dela, a trajetória dela com a doença de Crohn. Eu e a Lorena somos duas pessoas que vivemos com a doença de Crohn, mas vivemos com a doença de Crohn justamente nesses entrelaçamentos de coisas que se assemelham e de coisas que são muito diferentes. E como eu já falei várias vezes da minha trajetória com a doença de Crohn, é uma parte daquilo que eu faço aqui no YouTube, eu decidi trazer a Lorena para contar um pouco do percurso dela. Lorena, você acha que poderia começar contando como foi que você descobriu a enfermidade? Bom, a minha história, eu já assisti os vídeos da Jana falando sobre a doença de Crohn, né? E a minha história é bem diferente da dela. Principalmente porque ela começa muito cedo na minha vida. Então, eu comecei com sintomas de doença de Crohn desde bebê. Sempre tive os sintomas, sempre tive diarreia. Mas, justamente por eu ser muito nova, a minha mãe me levava nos hospitais e eles acreditavam ser uma virose, ser outras coisas, alguma alergia ao leite, todas essas coisas. Então demorei muito para ter o diagnóstico. Fiz muitas dietas, fiz tudo o que tinha na época, até que com 5 anos de idade a gente chegou no diagnóstico de doença de Crohn. Finalmente uma médica fez um exame de imagem em mim e a gente conseguiu constatar a doença ali. E a minha vida mudou depois disso, né? Que eu comecei daí os tratamentos, comecei direto já com corticoide, porque sempre tive uma doença bem sintomática, bem grave, assim. Então, eu sempre tive muitos problemas mesmo com a doença de Crohn e isso foi remexendo toda a minha infância. Logo depois, na adolescência, precisei fazer a primeira cirurgia com 12 anos de idade. E aí eu coloquei a bolsa de colostomia. Então, a minha trajetória com a doença de início foi essa demora para o diagnóstico e depois todas essas coisas que foram acontecendo e acontecem até hoje, que eu tenho 20 anos de idade e divido isso na internet, né? Eu já aproveito para dizer que você precisa ir conhecer os perfis da Lorena, porque ela tem feito um trabalho incrível, maravilhoso, falando sobre a doença de Crohn e falando também sobre como é viver com a bolsa de colostomia. Se você já me acompanha por aqui, talvez tenha visto, a gente gravou um vídeo que foi ao ar no IGTV da Lorena. Eu deixo o link aqui embaixo nos comentários para vocês assistirem também o papo que a gente teve lá, e isso já faz com que você passe a frequentar o Instagram da Lorena. Lorena, você falou, né, que desde criança você vive com a doença de Crohn e aos 12 anos você passou a usar a bolsa de colostomia. Você consegue se lembrar? Já faz 8 anos isso, né? Sim. Você consegue se lembrar como é que foi a descoberta de que estava com uma bolsa de colostomia e como foi para você ir caindo a ficha de que você viveria com ela e como isso veio para você justamente na fase da adolescência, né? Então a gente tava até conversando sobre isso, né? Porque o vídeo que a gente gravou foi justamente sobre a experiência da Jana com a bolsa. Pra mim, num primeiro momento foi muito complicado, assim. Eu tive que fazer a cirurgia por conta de inflamação mesmo no intestino. Então foi uma decisão que nós tomamos todos com os médicos, né? Só que apesar de eu saber que eu precisava fazer a cirurgia,
a bolsa de colostomia, ela ainda era algo que ele ia avaliar se ia precisar, sabe? Então eu entrei pra cirurgia sem saber se eu ia sair com a bolsa ou não. E, na verdade, tinha me falado que não ia precisar, que ia tirar só um pedacinho, e enfim. Eu fui muito com essa esperança, sabe? No fim, a minha cirurgia acabou se tornando uma cirurgia bem complexa, de várias horas, e que eu já saí com a bolsa de colostomia. Então, nesse primeiro momento, eu lembro que quando eu acordei, assim, a primeira coisa que eu fiz foi colocar a minha mão na minha barriga, sabe? E aí eu já senti que a bolsa tava ali, assim. E aí eu já olhei pra minha mãe tava me acompanhando ali, e a gente já ficou pensando sobre, ela já me contou o que o médico tinha falado, que eu precisava usar a bolsa, pelo menos nesse primeiro momento. Então, num primeiro momento ele me falou que eu usaria a bolsa por um tempo só, por 6 meses, mais ou menos, só pra eu conseguir me recuperar mesmo, e depois a gente tiraria a bolsa e eu voltaria a ter uma vida normal, entre aspas, né? Vamos falar assim. Então, eu acho que eu tive essa negação, assim, eu lembro que a recuperação foi até que tranquila, eu consegui me adaptar com a bolsa rapidamente, assim, aprendi a limpar. O meu maior problema era na questão de esvaziar mesmo, então eu acho que no primeiro momento eu sentia muito nojo, assim, sabe, de mim mesma, eu tinha muito esse receio, assim, e isso foi mais complicado de eu conseguir construir, assim, e conseguir aceitar. Só que... E na escola, como era? Na escola, mais complicado ainda, porque eu tomei a péssima decisão de não contar pra ninguém, né? Então, as minhas amigas, ninguém sabia que eu usava bolsa, eu pedia muito pra minha mãe, falava assim, pode falar o que tu quiser, mas não fala que eu uso a bolsa de colostomia, não conta pra ninguém. Porque eu não queria virar alvo de piadas, eu não tava lidando bem com aquilo ainda, então eu imaginei que seria pior ainda se as pessoas soubessem. Só que isso me dificultou mais ainda, porque eu acabei tendo que ver de várias mentiras e tentar ali esconder de várias formas e tentar fugir para ir no banheiro e tentar encontrar banheiros onde eu pudesse ir sozinha para que as pessoas não percebessem que eu tinha bolsa. Então acabou que a minha vida foi virando de cabeça para baixo. Quanto mais eu negava que eu tinha bolsa, mais difícil isso ia se tornando, né? Mas eu, assim, de forma sincera, eu entendo, sabe? Eu tive muitos problemas mesmo de aceitação e foi na primeira fase da minha adolescência, né? Então foi algo muito difícil para mim lidar. Então eu acho que é compreensível, sabe? E tudo isso que eu Claro, passei... é parte do seu processo, né? Sim, e tudo isso que eu passei também era muito porque, justamente por essa fala do médico ter falado assim, logo tu vai tirar. Então eu ficava pensando, não preciso falar, porque logo eu vou fazer outra cirurgia e isso vai sair e nada vai ter mudado, sabe? Então eu vivia nessa expectativa e foi assim a minha adolescência toda, convites pra ir pra praia, pra qualquer coisa, eu falava, não vou agora, porque depois da minha cirurgia, que eu tirar a bolsa, eu vou ficar bem e aí eu vou poder fazer o que eu quiser. Eu vivia nessa constante vontade de tirar a bolsa para eu poder retornar à vida que eu tinha antes, né? Eu demorei muito para entender que eu precisava aceitar e viver a vida com a bolsa ali de uma forma já tranquila, sabe? Viver, que nem eu falo no meu Instagram, né? Viver feliz com a ostomia, porque eu realmente no primeiro momento não vivia de bem com ela, assim. Tava sempre na expectativa, né, desse próximo momento que seria supostamente diferente, né? Sim. Acho que isso tudo justamente por essa coisa de que todo mundo traz a história da bolsa de colostomia, quando as poucas histórias que eu lia eram de pessoas que tinham passado alguns meses com ela e que logo tinha saído e passado, e a pessoa sempre relatava como um período muito difícil da vida dela, como algo horrível que ela tinha passado, mas que ela tinha superado, sabe? Algo de uma forma assim que eu realmente ficava então nessa expectativa e criando tudo isso na minha cabeça de que seria assim comigo também, mas foram passando os anos e eu fui percebendo que talvez eu fosse ficar com a bolsa, né? Depois eu fiz outra cirurgia ainda, mas enfim.
Você tá falando isso, eu fico pensando no hoje, né? Hoje você tá lá, foi fazer as suas fotos, se olhando, né, pelo espelho, e acabou trazendo isso com muita força e muita potência para o Instagram também. Então eu imagino que isso seja uma mudança muito significativa, né? Daquela menina que não aceitava os convites para ir para a praia e que hoje está na internet não só falando sobre isso, mas se mostrando e se enxergando também nas redes. Como é que é isso hoje? Sim, eu acho que o que eu faço hoje é muito fruto de toda essa experiência que eu tive mais nova mesmo, de negar, de não querer mostrar. Então eu acho que tudo isso, ele me traz, de certa forma, um repertório para eu conseguir falar melhor hoje, porque eu passei por esses momentos também, sabe? E ainda passo ainda. Então eu não coloquei a bolsa e de primeira gostei, me achei bonita, tirei foto, sabe? Eu tive muitos anos em que eu vivi realmente nessas mentiras, sabe? Demorou pra mim aceitar tudo isso. E eu postei as primeiras fotos no Instagram agora, na pandemia mesmo. Eu acho que tudo isso ele veio muito de uma incomodação minha mesmo que eu tinha de procurar conteúdo sobre na internet, para mim, como consumidora, procurar outras pessoas, ter pessoas para conversar sobre, mulheres jovens que também usavam, e eu não encontrava. E eu não encontrava os corpos com colostomia em mídia, em televisão, nunca. Quando era noticiado era de uma forma de alguém que estava passando por um momento muito ruim, então nunca traziam uma história de uma pessoa ostomizada que estava ali vivendo a vida tranquilamente, conquistando suas coisas. E era como eu me via, né? Porque eu já estava na internet há 5 anos, eu já tinha conseguido muita coisa e tudo isso com a minha bolsa. A minha bolsa, ela não me impossibilitou de viver, de ter as minhas conquistas. Então eu acho que eu comecei a criar e postei as primeiras fotos justamente por esse impulso de mostrar que apesar da bolsa e apesar de nunca ninguém ter visto ela ou desconfiado que eu usava, eu era aquela pessoa que tinha conquistado todas essas coisas e que tinha passado por tudo isso com a bolsa me acompanhando, né? Mesmo sem ninguém imaginar. Então acho que no primeiro momento nesse texto, eu trouxe essa reflexão de que uma coisa que ninguém sabia, mas que não mudaria em nada quem seria ali a Lorena que estava apresentando para todo mundo o conteúdo. E depois disso eu comecei a falar mais sobre, vieram muitas dúvidas. Eu sinceramente achei que ninguém ia dar bola e que, tipo, não seria grande coisa postar fotos com a bolsa de colostomia, porque eu não imaginei que as pessoas iam se identificar tanto. Mas foi totalmente o contrário, assim, rolou muita identificação, as pessoas gostaram muito, muita gente que usa a bolsa hoje e esconde veio me procurar, veio falar que vive exatamente a mesma coisa, então eu acho que teve muito esse movimento assim, e que logo eu percebi ali uma demanda de pessoas que estavam passando pelas mesmas angústias que eu, e eu falei, então é isso, eu vou focar nisso, eu vou criar sobre isso. E é por isso que eu foquei tanto agora meu conteúdo sobre, porque realmente eu tive que partir do zero, sabe? Não tinha nada antes da internet explicando passo a passo do que era viver com a bolsa, assim, por uma pessoa que vive com ela há tanto tempo e que vai passar o resto da vida, né? Não tinha isso, assim. Eu acho muito potente. Quando eu usei a bolsa de colostomia, eu procurei, né? E achava muitos perfis estrangeiros. E é engraçado isso que você está falando, porque eu achava justamente perfis estrangeiros de moças jovens, mas tinha um misto entre alguns perfis que mostravam só o que era uma grande... está tudo ótimo. Ou então perfis de pessoas que mostravam muito lugar de um sofrimento. E eu tava tanto tentando encontrar as duas coisas no mesmo lugar. Nesse sentido de entender que a vida é tudo isso, né? Sim. De que a vida ela tem justamente o lugar dessas complexidades. As pessoas, elas não são obrigadas a mostrar tudo de si. E quando eu digo da potência, né, do seu conteúdo, é justamente o fato de que você está mostrando isso, dando a oportunidade de que outras pessoas se reconheçam em si mesmas, porque a gente tem muito esse discurso do normal, né?
e usar a palavra normal, isso acaba aparecendo até no discurso, quando se fala sobre a cirurgia de reversão. Sim. E eu fico pensando justamente o quanto isso reverbera, como naquilo que você falou, dessa expectativa, desse outro dia, que não é o dia de hoje, que não é o dia com a bolsa. Então, eu acho que isso dificulta ainda mais a gente lidar com a existência da bolsa nas nossas vidas, porque é sempre o flerte com um futuro que, sei lá, vai vir em algum momento que eu não sei quando é, né? Exatamente. E então, nesse sentido, assim, eu fico encantada com o que você vem fazendo. Tô encantada com o que você falou aqui, né? De que esses 5 anos, as coisas que você conquistou, é uma mulher com uma bolsa de colostomia que tá fazendo isso, tá? E ela tá aí, vivendo, ativa, passando pelos percalços, mas não só deles, né? Porque a vida é isso, mas também são outras coisas. E aí eu queria fechar essa nossa conversa com você deixando justamente o que é o conjunto de lições, digamos assim, que você traz de tudo que você vem vivendo e viveu na sua trajetória, que já tem aí, é toda uma vida, na verdade, com a doença de Crohn, né? Na minha jornada, ela tá aí há 11 anos, mas depois da fase adulta, você viveu a sua infância, a sua adolescência, tendo que lidar com as dores e com as alegrias, com tudo misturado, né? Sim. O que você traz aos 20 anos dessas experiências todas que você viveu? Quando eu falo disso, eu acho que pode soar até muito estranho para as pessoas e positivo demais, ou que nem a gente estava conversando antes, de uma forma muito perfeita. Eu não quero passar isso, mas é que eu realmente acredito que a minha experiência foi muito diferente, justamente por ter sido... A doença de Crohn faz parte toda da minha vida. Então, por exemplo, as pessoas me perguntam muito, né, como foi pra mim receber o diagnóstico? E, sinceramente, receber o diagnóstico pra mim foi um alívio, porque eu tinha vivido 5 anos da minha vida que eu não sabia o que eu tinha, e a gente não sabia o que estava acontecendo. Então, saber que existia uma doença, que existiam medicamentos pra isso, era muito melhor do que viver naquela angústia de antes, sabe? Então, tudo isso foi se formando e eu acho que eu, sinceramente, devo muito à doença de Crohn por tudo que eu me tornei hoje, assim. Eu acho que foram experiências na minha vida muito dolorosas, assim, e que momentos muito difíceis que eu tive que passar, mas que eu consegui, de alguma forma, tirar algo positivo disso tudo e que me formou muito bem, assim, sabe? Então, eu acho que uma das lições mais valiosas que eu tive com a doença e que eu fico me questionando se eu teria isso se eu não tivesse nascido com a doença, né? Foi principalmente a experiência de sempre estar em contato com muitas pessoas. Então, no hospital, em todo lugar que eu ia, eu acabava conhecendo muitas histórias de vida. E isso faz parte totalmente de quem eu sou hoje, sabe? Tanto da minha profissão, de tudo que eu gosto, de tudo que eu faço, da forma como eu falo. Tudo isso é vindo de todas essas histórias, de todas essas experiências, de toda essa diversidade que eu sempre tive contato, sabe? E eu acho que isso me ajudou a ter muita responsabilidade e também muita empatia, assim, de certa forma, desde sempre, sabe? Então, eu percebia quando eu ia adolescente na escola, assim, que os meus amigos, as minhas amigas, eles tinham muitas coisas que eu ficava pensando, nossa, tu nem imagina como que é isso para as pessoas, sabe? Nossa, tu vive numa bolha ali muito fechadinha. Eu acho que é basicamente isso, sabe? A doença de Crohn, ela me tirou de uma possível bolha que eu viveria com os meus pais, com a minha irmã, enfim, e me jogou pro mundo e falou, ó, vai, sabe? É isso aqui. Então, desde muito nova, eu enfrentei a realidade e isso me ajudou muito, assim, de verdade, sabe? Eu acho que é tudo também da forma como a gente encara aquilo, né? Então, eu sempre encarei de uma forma muito positiva, muito com o pensamento de, não, eu só preciso ficar bem, não importa o que eu tenha que fazer pra isso, mas eu só quero ficar saudável, eu quero voltar pra casa, eu quero ficar com meus pais, eu quero ficar com a minha família. Então eu sempre tive esse objetivo e eu acho que essa lição mesmo foi a mais valiosa que eu tenho e que eu consigo hoje trazer para todas as áreas da minha vida, sabe? Como eu falei, é hoje o meu trabalho, né? Falar das minhas experiências é o meu trabalho hoje, então não sei realmente o que eu estaria fazendo, sabe? Se não fosse. Claro que
Isso não quer dizer que não tem os momentos de dores, que eu não tive a negação, de que não tem muitos momentos que eu penso por quê, sabe? Pra que isso tá acontecendo? Até quando vai ser assim? Claro que existem esses momentos, mas eu acho que eu tento encarar e lidar com o que eu tenho ali agora, sabe? Então eu tento tirar o de bom, o que tá sendo servido ali. É o que eu tento fazer, assim. Pois muito que bem, minha gente. Eu achei muito importante, eu fiquei muito feliz quando eu e a Lorena começamos a conversar e aí a possibilidade da gente gravar esse vídeo aqui, porque justamente é uma história que tem pontos de convergência com a minha e que eu acho que tem tudo a ver a gente bater esse papo aqui no momento dos 5 anos do canal. Lorena, muito obrigada. Seja muito bem-vinda a esse espaço. Sempre que quiser vir aqui contar essas e outras histórias. É um prazer para mim, uma alegria ter você aqui. Muito obrigada mesmo pelo espaço, muito obrigada pelo conteúdo incrível, parabéns pelos 5 anos de canal também completei esse ano e é uma alegria esse trabalho, acho que traz muito orgulho pra gente, né, assim, é muito gostoso fazer o conteúdo pela internet, pelo menos eu gosto bastante. Então, obrigada por esse espaço. Convido vocês também para conhecer as minhas redes sociais, principalmente o meu Instagram, Lorena Eltes. Lá vocês podem saber mais da minha história, através das hashtags, através de histórias de outras pessoas também. E é isso, obrigada. Maravilha! As redes da Lorena ficam todas aqui embaixo e também estão circulando pela tela. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!